Olha lá, Hebreus capítulo 12, versículo 15 ao 17, e o que diz a santa palavra de Deus? Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, e por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Hebreus capítulo 12, versículo 15 ao 17. Eu estava falando aqui sobre ter as mãos limpas, que nós lemos lá no Salmo de número 24. Ter as mãos limpas, ter o coração limpo. E aqui no livro de Hebreus, fala que a gente tem que tomar cuidado para que, sabe, a gente não nos contaminemos com qualquer tipo de raiz de amargura, com qualquer coisa que nos venha privar, venha tirar-nos o direito de viver a bênção de Deus, de viver a herança de Deus, de viver o propósito de Deus, de viver a paz de Deus. Porque nesses dias, queridos, nós temos visto pessoas perdendo a paz. Nós temos visto pessoas se desesperando da própria vida. Nós temos ouvido e temos visto, sabe, tantos comentários. E como eu falo para vocês, irmão, não é todo dia que você tem que assistir jornal, não, irmãos. E não é o dia inteiro que você vê jornal. Porque, sabe, as notícias têm sido, sabe, avassaladoras. Não por bom sentido, mas elas têm trazido um sentimento de desespero. Verdade. Pessoas, sabe, falando que estão, sabe, já passando necessidades, e nós como igreja precisamos socorrer quem está ao nosso alcance, sim, mas você ficar ouvindo pessoas se lamentarem o tempo todo, isso vai te fazer mal. Isso, sabe, vai trazer um sentimento horrível no seu coração, vai trazer medo, vai trazer desespero, vai trazer medo do amanhã. Sabe, vai fazer com que você perca o seu sono. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele nos dá, sabe, o sono. Ele afofa nosso travesseiro até na enfermidade. Deus cuida de nós, queridos, Ele quer continuar cuidando, mas você tem que deixar que Ele cuide de você. Eu preciso deixar que Deus cuide de mim. Eu tenho que, sabe, tomar cuidados para não me contaminar. Lembra que eu falei sobre limpar as mãos, sobre lavar as mãos, sobre o álcool em gel, sobre se desinfetar? Isso é físico. Sabe, essa enfermidade que está aí, o Covid-19, não é porque Covid é o nome desse vírus, não é? E ele tem uma referência que ele foi desenvolvido e apareceu em 2019. Não é? Lá por meados de setembro, por aí, foi que ele apareceu. E aí, por isso que é Covid-19, que seria o coronavírus. Mas ele já existe já há muito tempo, mas ele vem sofrendo mutações. Pastor, você vai falar do coronavírus? Poxa, pastor, fala toda hora na televisão isso. Não vou falar do coronavírus, não. Vou falar da contaminação, que é pior do que ele. Vou falar da contaminação que traz a raiz de amargura, que traz desespero, que traz medo do amanhã, que traz incerteza até para o momento que você está vivendo. E hoje, queridos, sabe, eu vou tomar o maior cuidado para não, sabe, tomar uma ação de pregação aqui, que eu quero, sabe, nos ensinar hoje, sabe, como nos portarmos em meio a tudo isso e nos livrarmos da raiz de amargura. Porque, sabe, a raiz de amargura, ela vem, ela começa a nos perturbar. Ela começa a vir e trazer, sabe, situações nas nossas vidas que querem nos trazer desespero, querem nos trazer falta de imunidade. O que isso quer dizer? Falta de imunidade. Sabe, você fica suscetível, você fica, sabe, com os seus anticorpos fracos, e aí qualquer coisa te pega. Sabe aquela pessoa que qualquer coisinha pega gripe? Sabe aquela coisa, sabe, pegou, passou perto de alguém que está gripado e daqui a pouco já está espirrando, tossindo? Assim é espiritualmente, queridos. Quando nós, sabe, deixamos que sentimentos mal resolvidos, que raízes de amargura venham querer nos dominar, como nós lemos aqui no livro de Hebreus,
Nossa, nós trazemos uma situação muito difícil para nossas vidas, e isso começa a crescer de uma forma, e ela quebra com a nossa imunidade espiritual, onde nós começamos a aceitar informações ruins. Sabe aquela pessoa que fala mal de tudo? Quem já conheceu alguém que fala mal de tudo? Eu conheço algumas pessoas, sabe? Quem já falou com pessoas que nada tá bom? Até a pastora Sandra e eu, a gente brinca muitas vezes, alguns pastores também brincam, né? Que parece que tem uma nuvenzinha preta na cabeça, né? Com raiozinhos sendo soltos. Uma nuvenzinha. Escura. Né? Quem já assistiu aquela comédia, né? Da família Addams, né? Eles andam com uma nuvem na cabeça. Tinha um desenho animado na época que eu era criança também, que tinha também uma turma lá também, lá dos perturbados no desenho animado, que eles andavam e tinha nuvenzinha na cabeça deles. Eu e o Carlos assistíamos muito isso aí, né? Quando a gente era criança, sabe? O Carlos é meu irmão, né? E aí a gente assistia essas coisas, sabe? E a gente via aquelas pessoas com a nuvem na cabeça, eles tinham uma cara feia, sabe? Tá cheio de pessoas, irmãos, que andam com a cara feia. E é tempo, irmãos, de nos livrarmos disso, porque a amargura é um sentimento a qual, sabe, você pode se livrar dele ou alimentá-lo. Ó, o Adé ficou contente, pastora, que nós mandamos um alô para ele. Glória a Deus, aleluia. Não é? E aí, a amargura é um sentimento, voltando no nosso raciocínio, que nós podemos abrir mão dele ou alimentar ele. Então não podemos, sabe, esquecer que isso depende de nós. Porque se você alimentar ele, vai se tornar uma raiz. Porque a amargura é como uma raiz, onde nós vemos em Hebreus. Sabe, a raiz da amargura. Então quando ela brota, sabe, ela começa a estender seus ramos e alcançar, sabe, você numa totalidade onde você nem imagina, e começa a alcançar pessoas que estão ao seu redor. E o Senhor, Ele quer que você limpe as suas mãos, limpe o seu coração. Esses dias, queridos, são dias que nós estamos sendo tratados, estamos sendo ensinados pelo Eterno. E nós precisamos aprender, sabe, com o Senhor, que Ele tem coisas boas para nossas vidas, coisas tremendas. Então, sabe, comece, sabe, a se livrar daquilo que te faz mal. Porque, sabe, muitas vezes a mágoa que brotou, ela começa a trazer, sabe, da sua vida, sabe, lembranças de pessoas que trouxeram decepções, e o fruto desse sentimento começa, sabe, a se mostrar como vingança, e aí você não quer perdoar a pessoa. Então hoje, queridos, é dia de você limpar o seu coração, hoje é dia de você mudar, porque mágoa guardada na alma, ela pode, sabe, fazer com que isso cresça, sabe, e se você não tomar cuidado, você começa a lembrar de coisas e começa a potencializar, como se você estivesse cultivando mais mágoas, mais ressentimentos, mais amargura. E aí, o que acontece? Elas começam a trazer, sabe, situações que vão começar a criar raízes na sua vida. Vão começar a trazer, sabe, coisas tão horríveis que vão trazer sentimentos destrutivos no seu coração e nas pessoas que estão ao seu redor. O pastor Marcelo falou que é como um câncer. Olha só, o pastor Marcelo Pereira, ele está falando que é como um câncer. E eu vou chegar lá sobre algumas coisas, sabe, que traz até enfermidades. A questão da mágoa através da amargura, não é? E aí, sabe, a palavra do Senhor lá em Gálatas, abra comigo lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, glória a Deus. Gálatas capítulo de número 5. Glória a Deus, vai. Gálatas 5. E aí, sabe o que acontece? A amargura, irmãos, ela traz, sabe, tantas coisas ruins. Um coração amargurado é como uma árvore que frutifica guerras, que frutifica contendas, que frutifica mal-estar, que frutifica veneno. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. O que nós achamos aqui nessa palavra? Olha só que fala. As obras da carne, acharam? Eu vou ler, tá certo? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Diz assim: as obras da carne são evidentes
a saber, imoralidade, impureza, indecência, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, versículo 21, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno. Olha só, contra essas coisas, a palavra aqui nos previne, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha só, sabe, a palavra, sabe, inimizade, nós sabemos, sabe, é tudo aquilo que, sabe, traz animosidade, traz confusão, traz discussões. A palavra porfia são, sabe, criar confusões, guerras, emulações. Eu peguei até a tradução da palavra emulações para você ver, sabe, é disputar, olha só, a preferência de algo de alguém. Emular é isso, sabe, no sentido bíblico. A palavra, ela quer dizer disputar a preferência de algo ou alguém, ou o sentimento de alguém, ou o sentimento de outra pessoa, ou querer se igualar, querendo todo o tempo superar aquela pessoa qual você começa, em vez, sabe, de você ter um carinho, em vez de você respeitar, honrar aquela pessoa pelas qualidades que ela tem, você começa a querer disputar o lugar com a pessoa. Emulação quer dizer isso, sabe? Então, queridos, o Senhor, Ele quer que nós limpemos nossos corações. Aqui, nós vimos aqui, ó, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, sabe? Então, quando você deixa isso ficar no seu coração, você começa a cultivar rancor. Você começa a cultivar ódio. E o ódio, o rancor, queridos, é uma porta para o inimigo das nossas almas. O ódio, o rancor é uma porta para o diabo entrar na vida das pessoas. O ódio, o rancor, ele traz uma maldição na vida das pessoas. E lá em Provérbios capítulo 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa não vem. Ó, Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não vem. Então, o que acontece quando a pessoa deixa o ódio, o rancor, sabe, por muito tempo no seu coração? O inimigo acha uma porta aberta, a maldição vem como causa, porque a porta está aberta. A pessoa não perdoa, a pessoa, sabe, odeia a outra pessoa, e aí isso faz com que ela dê uma brecha para que o inimigo entre. E aí o inimigo entra e ela fica com ódio. E aí o ódio é a pior coisa que possa haver na vida do cristão. O demônio mais difícil de ser expulso, sabe, é aquele que entra por intermédio da abertura do ódio. Já viu pessoas que falam assim, eu tenho ódio daquela pessoa, que eu odeio aquela pessoa. Dá um trabalho para expulsar esse demônio. Não, e quando a pessoa fala, a pastora está falando como que é, pastora? Dá um trabalho para expulsar esse demônio. A pastora está lembrando aqui que fica possesso. Quando uma pessoa fica endemoniada com o sentimento de ódio, dá um trabalho para quem está ministrando a libertação. Sabe por quê? Porque foi uma porta aberta. Enquanto não tira a raiz da amargura. Então, enquanto a pessoa não tira a raiz da amargura, ela não abre o coração dela para perdoar, aquele inimigo quer visitá-la, quer visitá-lo, porque ele acha que tem direito. Então, olha só que coisa terrível. Eu quero, sabe, te liberar hoje uma palavra de libertação. A raiz de amargura no seu coração, ela está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. O sentimento de ódio, mas... sabe, o meu patrão num momento tão difícil me mandou embora. O meu marido me abandonou. O meu filho me abandonou. O meu pai me abandonou. Eu tenho, sabe, esse sentimento. Ele precisa sair do seu coração agora, em nome de Jesus. Já começa a abrir o seu coração. Já começa a falar com Deus, já, porque Deus, Ele quer mudar a situação na sua vida. A raiz de amargura, Ele quer te livrar dela. Então hoje a palavra é livrando-se da raiz da amargura. Amém? Então, hoje é dia de libertação. E aí você precisa entender, sabe, que o preço da amargura, ele é muito alto, queridos. Ele traz transtornos. Ele traz transtornos. Ele traz destruição. Uma vez nós estávamos orando por uma pessoa, e aí, sabe que o demônio falou na boca da pessoa? Porque eu não sou de entrevistar demônios, você que nos conhece há muitos anos, sabe disso.
Nós não fazemos entrevista com pessoas endemoniadas. Nós oramos, repreendemos, mas aí o demônio começou, sabe, a falar. E antes que ele cessasse de falar, porque nós ordenamos que ele cessasse, ele falou assim: ela tem ódio, eu não vou sair. Falou isso. E aí expulsamos o demônio, e aí falamos para a pessoa: olha, você precisa liberar os sentimentos que tem no seu coração. O que acontece que você fica sem? Aí a pessoa confessou, sabe, que ela passou por alguns problemas, passou por algumas dificuldades e ela tinha ódio de algumas pessoas e que não ia perdoar. No momento que ela falou isso, ela ficou novamente possessa. Isso não foi só uma pessoa, não, aconteceu várias vezes, viu, queridos? Mais de 30 anos que a gente prega o evangelho e a gente viu isso várias vezes. Então hoje, você que está na sua casa, sabe, você vai se livrar desse sentimento em nome de Jesus, livrando-se da raiz da amargura em nome de Jesus. Então, diga comigo assim, sabe, eu quero que você ore agora. Sabe, hoje é dia de libertação, diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que hoje eu me livro da raiz de amargura. Da raiz de amargura. Todo ódio. Todo sentimento de destruição, de raiva, sai da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas que muitas vezes, sabe, porque foi maltratada no trabalho, ou até, sabe, teve algum desconforto na igreja que estava, fica com ódio das pessoas, e o diabo vem para destruir. O preço da amargura é muito alto, ele contamina a pessoa, olha só, e ele contamina as demais pessoas. Lembra que eu falei sobre a contaminação? Eu dei exemplo do coronavírus, do Covid-19. Irmãos, o ódio, a amargura, a raiz de amargura, ela vai, sabe, enraizando e vai alcançando outras pessoas. E traz, sabe, uma contaminação. Quando as pessoas vão ver, estão uns falando mal do outro sem saber por quê. É igual aquela raiz que vai entrando por baixo das casas. Ah, a pastora está falando assim, ó, é igual uma raiz dessas árvores, sabe, que nem a gente tem aqui uma árvore, né, aquela árvore grandona que dá borracha, como que é o nome dela? Não sei o nome. Agora sumiu o nome, aquela que dá latex, né? Ela tem uma raiz muito profunda, ela tem uma raiz profunda, e ela vai, sabe, crescendo, e ela vai se enfiando. E se houver uma construção, uma calçada, ela destrói a calçada, que ela vai... Muro, ela derruba muro, derruba casas. Essa árvore, eu vou lembrar o nome até o fim. Né? Ou você que lembrar aí, escreve aí para nós aí o nome da árvore aí. Tá certo? É uma árvore, sabe, que ela tem raízes profundas, e o ódio, a amargura, a falta de perdão é isso. Onde as pessoas começam a ficar depressivas, ficam doentes e adoecem outras pessoas. Já viram pessoas que entraram numa briga sem causa só porque alguém falou para ela de alguma pessoa? Só porque alguém falou. Seringueira, a Sueli lembrou. Aleluia. Seringueira, olha, tá vendo? Olha só, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo o canal Facebook da Céus Abertos, José Martins, discipulado, é cultura, tá vendo? Ó, seringueira, aí a pastora tá lembrando, discipulado é isso, você participa. Então, a seringueira, irmãos, é uma árvore que ela tem umas raízes profícuas, ela vai, sabe, se afundando, ela vai se enterrando na terra, depois ela levanta-se e ela vai destrói asfalto, cimentado, se tiver muros, ela derruba muros, derruba casas, racha casas. Assim ela faz uns relacionamentos, a amargura e o ódio. Ela pega, sabe, traz destruição nas famílias, sabe, nos casamentos, nos relacionamentos. Ela traz um monte de confusão. Ah, começou várias pessoas falando lá, né? O João Evangelista também lembrou, é seringueira, tá certo. Então, precisamos nos livrar desses sentimentos, queridos. Por quê? Sabe, você pensa que não, mas daqui a pouco, sabe, as pessoas que são contaminadas, elas mudam o seu modo de agir, de pensar. Olha só, sabe? E até de falar. Porque ela entra numa guerra que não é sua até. E você que sabe, mas a guerra é minha, foi comigo que fizeram mal, foi a mim que, sabe, me trouxeram dificuldade, foi a mim que trouxeram tristeza, por isso que eu tenho esse sentimento. Hoje o Senhor está te libertando e você vai viver o melhor de Deus. É uma porque cura, né? o Senhor quer te curar.
Olha lá em Provérbios capítulo 13, versículo 15. Abre comigo, Provérbios 13, versículo 15. O pastor Marcelo Pereira, agora há pouco, ele falou sobre a questão da falta de perdão provocar câncer. Não é? Ele acabou de falar isso agora há pouco, não foi isso, pastora? É. E lá em Provérbios 13, 15, olha o que diz aqui na minha Bíblia. E na sua também. Provérbios 13, versículo 15. O bom senso alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Ele vem falar sobre aspereza aqui. Porque a aspereza, ela traz uma situação, sabe? A qual ela faz com que as pessoas tratem as pessoas, sabe, de forma grotesca. Ela começa, sabe, a fazer com que a pessoa, sabe, trate as pessoas de forma amarga. E aí, sabe, nós começamos a ver que, sabe, a pessoa ser bruto, a pessoa sabe ter, sabe, o seu rosto feio, sabe, muitas vezes para as pessoas, sabe aquela cara feia, porque em outra tradução fala assim que o rosto sorridente, o rosto alegre, ele aformoseia. Sim, né? Ou senão, uma pessoa contente aformoseia o seu rosto, a sua feição. Então, o que acontece? Uma pessoa bruta, irmãos, ela fica até com o rosto, sabe, carrancudo. Já viram aquela pessoa carrancuda? Até os irmãos pegam e falam assim, né? De vez em quando, né? Quando eu tô assim, muito sério, você fala assim, o pastor tá sério, né? Sabe? Mas não que a gente esteja com raiva. Porque, sabe, há momentos, irmãos, de nós começarmos a prestar atenção que precisamos nos livrar daquilo que nos amarga. Abre comigo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. E aí, sabe, as pessoas muitas vezes, sabe, amargas, elas se tornam incapazes de desfrutar da bênção de Deus, sabe? Porque vivem repetindo no seu coração muitas vezes sentimentos de que não perdoa, que não vai esquecer nunca o que fizeram com ela. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Ah, não vou esquecer o que fizeram comigo. Sabe? Aí lá em Filipenses capítulo... Coisas doloridas mesmo, mas o Senhor trata. Coisas doloridas, a pastora está lembrando aqui, mas Deus trata se você se abrir hoje. Se você se abrir no seu coração. Sabe? E você que está recebendo essa palavra, você pode multiplicar ela. Você conhece pessoas que estão passando por isso? Sabe? Você pode liberar uma palavra de cura para as pessoas. Para que as pessoas sejam alcançadas e sejam mudadas. A raiz da amargura nos prende na terra também. E a raiz de amargura, ela nos prende nas coisas da terra. E aí ela também, sabe, nos prende de sermos arrebatados no dia do Senhor. E aí, lá em 3, 13 e 14, diz assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, esquecendo as coisas que para trás ficam. Sabe, mas me amarguraram. Eu não vou repetir tudo que eu falei. Mas fizeram isso, fizeram aquilo. Me abandonaram. Sabe, olha, querido. Muda isso agora. Esquece as coisas que para trás ficam. Sabe, tira o rosto feio. Aformoseia o seu rosto com um sorriso. Comece, sabe, a deixar Deus, sabe, liberar uma bênção na sua vida. Esquece o que as pessoas fizeram. Eu tive um pastor... Deus já levou ele já, e ele falava assim, tem pessoas que têm um rosto tão carrancudo, tem pessoas que não perdoam ninguém, José, ele falava para mim. Tem pessoas que parece que foram batizadas no limão. foram batizadas no vinagre. Ele falava limão e vinagre, né, pastora? Ele falava, foi batizado no vinagre. Irmãos, sabe? Tira a amargura do seu coração, dá uma gargalhada em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou sem motivo para rir. Irmãos, começa a provocar o riso, sabe por quê? Deus vai te encher de graça, Deus vai te abençoar. E Deus quer te dar o melhor dessa terra. Então você precisa se livrar da raiz de amargura. Sabe? Mas me feriram. Se livra disso em nome de Jesus. Esquece as coisas que ficaram para trás. Pastor, mas foi recente. Então melhor ainda, esquece logo. Em nome de Jesus. Sim. Não deixa crescer. Que a gente tem que tomar cuidado, né? Tende cuidado que ninguém seja faltoso.
E se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Traz perturbação, contamina e a gente tem que tomar cuidado. E a pastora está falando baixinho lá, mas ela está falando lá de Hebreus 12, que nós lemos. Olha, não se prive. Como que está a sua tradução aí? Tendo cuidado de que ninguém seja faltoso. Faltoso, seja privado. E se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha e por só. ela muitos se contaminem. Então, o que acontece? A contaminação, você tem que se livrar dela em nome de Jesus. Porque Deus sabe, Ele deu a vida dele por você. Imagina se Ele tivesse rancor das pessoas que fizeram o que fizeram com Ele por causa do meu pecado e do seu pecado. Estaríamos perdidos. Não é? Olha só. O pastor que me levou ao ministério pastoral, o pastor Jabes de Alencar, ele fala assim, né? Mais forte é o que nos une do que o que nos separa, queridos. O que nos une é o amor de Cristo. Então deixa o amor de Cristo, sabe, ser maior na sua vida em nome de Jesus. Olha, as consequências da raiz da amargura. A raiz da amargura, ela traz enfermidades físicas. Sabe, ela traz problemas, sabe, no sistema nervoso, ela traz insônia, traz dor de cabeça, traz esgotamento, traz artrite, traz pressão alta, palpitação, taquicardia, úlceras e doenças na pele. Olha só, queridos, que isso são laudos clínicos. Artrose também. Artrose, irmãos, resseca os ossos. Câncer. Traz câncer nos ossos. Lá no Salmo do capítulo 6, versículo 3. Olha lá, vamos lá, ver o que está escrito lá no Salmo capítulo 3. Salmo 6. Salmo 6. Salmo 6 ou 3? Versículo 3. Salmo 6, versículo 3. Olha só que ele fala: meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Aí ele pega e fala para o Senhor: volta-te, livra-me e salva-me. E aí, no Salmo 32, 3... Coração perturbado, né? O Salmo 32, 3, olha só o que está escrito aqui. Salmo 32, 3 diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam, tanto que eu gemia o dia todo. Então, abra sua boca hoje e perdoa quem tem que ser perdoado. Abra sua boca hoje e libere e se livre dessa angústia que está te prendendo, porque o Senhor, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Lá no Salmo 51 e Salmo 102, repete coisas semelhantes a isso. Mas eu quero que você entenda, o Senhor, Ele quer te livrar de todas as enfermidades. Sabe por quê? O Senhor, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. O povo de Israel, eles chegaram lá no livro de Êxodo, no capítulo número 3, chegaram nas águas de Mara, as águas amargas, as águas que sabe que eram águas enfermas. E quando eles chegaram lá, eles foram beber daquela água e eles ficaram desesperados. E aí, Deus falou para Moisés: pega um pedaço de madeira, sabe, significando, simbolizando que a cruz do Calvário traria para nós cura e libertação e transformação. E falou assim: pega essa madeira, pega esse lenho e lança dentro da água, que a água vai ser curada. Olha, a sua vida é como um oceano. Para você ter uma ideia, você tem 70% de água no seu corpo. Olha só. E quando você deixa Jesus entrar na sua vida, Ele é como aquele lenho que entrou nas águas de mar. As águas se tornam doces. As águas se tornam saudáveis. Deixa a cruz do Calvário entrar na sua vida de forma, sabe, tremenda, aonde vai te livrar das angústias, aonde vai te livrar das amarguras, e você vai ser curado desses sentimentos. Você, sabe, vai ser livre desses problemas que está mexendo com o seu sistema nervoso, com a sua pressão, está mexendo com tantas coisas, está trazendo doenças em você, sabe? Tem pessoas que ficam tão irritadas, amarguradas, que começam a se coçar, começa, sabe, tô com urticária. O Senhor tem cura para você nesta noite, no nome de Jesus. Receba a cura nesta noite, em nome de Jesus. Receba a libertação das enfermidades físicas, a qual o mundo espiritual proporcionou através desses sentimentos que brotaram em você. Receba em nome de Jesus.
sabe? A questão da amargura, queridos, ela traz também contaminação pela língua. Eu mencionei isso um pouco na frente. Quando a pessoa, sabe, pela língua, começa a falar coisas que não deve. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Tema, livrando-se da amargura. Da amargura. Tema, livrando-se da amargura. Tiago, capítulo de número 3. Glória a Deus. Acharam aí, Tiago? Espera por mim aí que eu tô achando aqui. Glória a Deus. Linda chegou. Bença, mãe. Glória a Deus. A minha mãezinha a chegou. Mônica Garcia chegou. Oh, Mônica linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 6 a 12. Olha só o que está escrito lá. Contaminação pela língua. Glória a Deus. Capítulo 3, versículos 6 ao 12. Vamos lá? Diz assim: a língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina todo o corpo e põe-se em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, animais marinhos, doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Eita! Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Eu falei agora há pouco que quando você recebe Jesus, você está exemplificado como as águas de Mara lá em Êxodo. A cruz de Jesus entra na sua vida, você deixa de ser amargo. Você deixa de ser maldizente. Eu estava brincando, aí eu brinco, eu pego, sabe, dou uns gritos com o meu cachorro, e hoje eu dei um grito com o meu cachorro, e meu sogro falou assim, não faça isso. Meu sogro me chamou a atenção. Não, abençoa. É sua criação e criação de Deus. Olha só, queridos, como a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente fala, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Quando são pessoas que nos aconselham corretamente, e eu estou te aconselhando corretamente hoje, muda essas coisas. Se você tem falado coisas que não deve, para com isso. Se os seus argumentos só trazem discussão, guerra, no meio das pessoas que você vive e convive, acaba com isso em nome de Jesus. A língua, queridos, ela aqui é tratada como o único elemento, sabe, que pode destruir até uma floresta. É pior do que um animal selvagem. É pior, sabe, do que um fogo numa selva. Olha só o que a língua é comparada, sabe? Então, sabe, pare, sabe, porque ela contamina. Lembra da contaminação que nós lemos lá no Salmo de número 24? Que fala, sabe, que nós temos que ter o coração limpo, versículo 3 e 4, e as mãos limpas. Então, limpe-se nessa noite em nome de Jesus Cristo. Sabe, Tiago, ele nos ensina essa verdade. A amargura, sabe, ela muitas vezes ela é destilada pela nossa língua. E ela começa, sabe, muitas vezes uma língua afiada. Já ouviu esse ditado? Fulano tem uma língua afiada. Já ouviu isso? Você não tenha uma língua afiada, em nome de Jesus. Pastor, mas eu tenho. Irmão José, eu tenho uma língua afiada. Então hoje Deus está mudando. Você está se livrando da raiz da amargura, que tem te feito mal e mal muitas vezes as pessoas que te amam. Você não vai ter mais uma língua afiada. Você não vai mais falar coisas que colocam pessoas e você mesmo em risco. Porque Deus está te livrando hoje da amargura. Livre-se da amargura em nome de Jesus. Então diga assim comigo, em nome de Jesus.
Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me livro. Eu me livro. De toda a amargura. De toda a amargura. De toda a contaminação. Toda a contaminação. Através da língua. Através do que eu falei. Através do que eu falei. E através do que eu tenho ouvido. E através do que eu tenho ouvido. No nome de Jesus. Amém? Então, receba isso no nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor quer te livrar, sabe, daquilo que te faz mal. Aquilo que é desagradável. Porque a língua, irmãos, ela traz também um sentimento de rebeldia. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, diz que a rebeldia, ela é semelhante ao espírito que traz feitiçaria, desobediência a Deus. Porque quando uma pessoa começa a falar mal de um, de outro, ou começa, sabe, expor até, mas é verdade o que eu falei. Não importa que é verdade, mas da forma que você fala, você cria rebeldia e você faz com que outras pessoas se rebelem contra outra pessoa. Isso não é de Deus. Isso é humano, isso é perverso. Mas a pessoa fez isso. Deus perdoa essa pessoa e você agora vai querer destruir essa pessoa com a sua própria língua, como lhe diz no livro de Tiago? Livre-se desse sentimento em nome de Jesus. Uma outra coisa que a amargura traz, sabe? A amargura, ela traz isolamento. Pastor, mas está todo mundo isolado hoje. Você está isolado em 4 paredes, mas não do mundo, não das suas famílias, não do amor de Deus, não do amor dos seus. Não, você está isolado, sabe, dessa contaminação que está aí fora, que é a doença. Mas o isolamento social, sabe? Aonde envolve sentimentos de amargura, o isolamento aonde trouxe guerras, trouxe destruição de relacionamentos, você vai vencer isso hoje em nome de Jesus. Então diga assim comigo, isolamento. Isolamento. De vidas. De vidas. Isolamento. De relacionamentos. Familiar. Na igreja. Eu quebro hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, livre-se hoje desses sentimentos, porque o isolamento, irmãos, ele quer, sabe, fazer com que você se torne uma pessoa mais amargurada. Ele quer que você, sabe, se torne uma pessoa, sabe, que as suas murmurações e críticas, sabe, sejam cada vez mais potencializadas. E isso vai trazer ferida em você e nas pessoas que estão ao seu redor. Vai trazer, sabe, problemas, sabe, na sua vida. E lá em Gênesis 26:35... Gênesis 26:35, nós vemos um relacionamento familiar. Eu vou só citar anote aí, Gênesis 26:35. Lá fala sobre um relacionamento familiar de Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Esaú e mãe de Jacó. Ela tinha esses 2 filhos, os gêmeos, e Esaú, ele com 40 anos, ele se casou com 2 mulheres. Naquele tempo lá eles cometiam esse desatino, né? Ele casou-se com 2 mulheres. Ele casou-se com uma mulher, né, chamada Judite. E ele casou-se também com uma outra chamada Basemate. Ele casou com essas mulheres e essas mulheres eram difíceis, elas eram perversas, elas eram difíceis de relacionamento e elas trouxeram muito transtorno para a sogra. E a sogra também, irmãos, era difícil. Porque Rebeca era difícil. Rebeca, ela tinha sentimentos onde ela escolhia mais a Jacó do que Esaú. E isso criou um problema entre as famílias. E ali, sabe o que aconteceu? Criou-se isolamento. E elas, sabe, elas não se davam bem. Elas tinham problemas, elas tinham amargura, e isso gerava amargura de uma para outra, e gerou a amargura entre Esaú e Jacó. Jacó e Esaú ficaram, sabe, mais de 20 anos sem se verem, e quando eles se reencontraram, Jacó temia pela sua vida, porque ele deixou uma semente de amargura lá para trás, e ele falou, meu irmão vai me matar quando me ver. Sabe? Isolamento traz destruição. Então, livre-se do isolamento hoje em nome de Jesus. Perdoa as pessoas. Cure-se. Aquela pessoa que tem que se curar. Não, você tem que se curar. Você tem que se cuidar. Livre-se, livrando-se da amargura. Hoje é o tema. Então, livre-se da amargura em nome de Jesus. Livre-se também da culpa.
Sabe, culpa também é algo terrível, que traz, sabe, destruição. Lá em 1 João, capítulo 1, abra comigo lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Livre-se da culpa. Ah, mas as pessoas estão me condenando porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Hoje, o Senhor está liberando uma palavra para você. Livre-se da culpa em nome de Jesus. Olha o que está aqui lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, sabe, você precisa se livrar desse sentimento de culpa. E no versículo 7, diz assim, ó, mas, do capítulo 1 ainda, capítulo 1 de 1 João, versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, Jesus é luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E versículo 8, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se você pecou contra alguém, se você, sabe, criou confusão, ou se você, sabe, entrou em algum assunto que não devia, se você se alimentou do que falaram e você de repente criou um sentimento que você, nossa, não sei por que eu não gosto dessa pessoa. Uma vez, uma pessoa falou assim pra mim assim, nossa, eu tô te conhecendo, eu não gostava de você. Eu falei, é mesmo? É, agora eu tô vendo que não é nada disso. Eu falei, sério mesmo? Ela falou, hoje eu tô te conhecendo. Eu nem quis saber, irmãos, o que foi que falaram de mim pra ela. Nem quem foi. E nem quem foi, sabe por quê? Irmão, eu sou humano, você também é humano. E o diabo é louco pra achar uma brechinha na gente. Pra gente pegar e falar, mas aquela pessoa falou isso de mim? Então, livre-se desse sentimento em nome de Jesus, sentimento de culpa. Saia da sua vida hoje em nome de Jesus. Diga assim, toda culpa, toda acusação, saia da minha vida, em nome de Jesus. Então, sabe, recebe porque você vai andar na luz. Amém? Você vai andar na luz em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele quer mudar essa situação na sua vida. Deus quer te livrar de relacionamentos quebrados. Sabe, porque quando nós não perdoamos, aí aparecem relacionamentos quebrados. Amados, não sei que dia, logo acaba isso tudo. E nós vamos voltar para a nossa vida social. E o que isso quer dizer? Vamos voltar para a empresa que nós trabalhamos, vamos voltar, sabe, ao nosso convívio com pessoas que nos aborreceram, que nós aborrecemos. Nós vamos voltar aos nossos almoços de domingo com a família. Nós vamos voltar ao nosso encontro familiar, onde nós, sabe, comemos pizza, tudo mais. Nós vamos voltar para a nossa igreja, onde muitas vezes coisas foram mal resolvidas. Então, quando você voltar, você vai voltar melhor em nome de Jesus. Amém. Sabe por quê? Você vai consertar relacionamentos quebrados. Você vai chegar diferente. Pastor, eu tenho que chegar nas pessoas todas pedindo perdão? Não, muda. Deixa Deus te transformar. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que se aprontou. Não é verdade, pastora? A pessoa nem sabe que se aprontou, irmão. Então, muda. Muda a sua forma de agir. Você é nova criatura, esquece as coisas que para trás ficam, segue adiante, onde o seu alvo é Jesus Cristo, você é luz, amém? Então, sabe, relacionamentos quebrados vão ser consertados em nome de Jesus, sabe? E aí, sabe, ressentimentos, sintomas que você acabou, sabe, tendo ou deixando em outras pessoas, vão ser mudados em nome de Jesus, porque você não vai ter mais o sentimento de, sabe, de vingança, de ressentimento. Sabe o que é ressentimento? A pastora Sandra gosta de explicar essas palavras, mas hoje sou eu. Ressentimento, irmãos, é você sentir algo, sabe, sentir. E aí quando você está com ressentimento, você está sentindo de novo.
Quando você lembra de alguma coisa que passou, você está ressentindo. Quer dizer, mas fez mal e você quer ficar se alimentando do que fez mal? É que nem umas pessoas, tive uma dor de estômago, tive uma dor de cabeça, eu dei uma martelada no dedo, foi uma dor tão forte, então como que foi essa dor? Deixa eu sentir de novo, vou martelar o dedo de novo, vou ter dor de cabeça de novo, vou ter dor de estômago de novo, que isso? Irmãos, esqueça as coisas que para trás ficam. Tira o ressentimento do seu coração. E é na mente. E é na mente, a pastora está me ajudando aqui, é na mente. Fica na mente da pessoa. Mas a pessoa fez isso. É ressentir. Ela faz questão de ficar comentando, falando e pensando. Olha que a pastora lembrou aqui. A pessoa faz questão de ficar lembrando, comentando, e aí fica aquele sentimento de comiseração ou autocomiseração. Sabe? As pessoas têm que sentir dó de mim. Também é o que fizeram comigo. Eu não sou tão ruim assim. Irmão, só de você alimentar isso, você tá bem ruinzinho, viu? Precisa consertar. Não é? Precisa mudar isso. Eu preciso mudar. Como eu preciso mudar coisas na minha vida? A pastora tá concordando, não é para concordar. Sabe? Irmãos, nós estamos em mudança, estamos em transformação. Vamos sair melhor dessa pandemia, dessa quarentena, dessa sessentena. Amém. Irmãos, 59º dia, irmãos, que nós estamos trancados em casa. Você tem que sair melhor, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Então tire esses sintomas. Lá em Romanos, capítulo... Não é Romanos, não, irmãos. É Mateus, capítulo 5. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, levanta a mão. Mateus, capítulo 5, versículo 22 a 24. Olha só o que diz lá, irmãos. Acharam? Mateus, capítulo 5, versículo 22 a 24. Tá todo mundo quieto aí, irmãos? Cadê o coraçãozinho? Cadê o positivo? Glória a Deus. Mateus 5, versículo 22 a 24. Diz assim: Eu, porém, vos digo, Jesus falando, que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato ou de louco será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no canto ali do lado. Olha só. Deixa diante do altar a sua oferta e vai primeiramente reconcilia-se com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, precisamos ser melhores. Não é? Aqui insensato, tolo, uma outra tradução fala louco. Louco. Ou raca, extremamente louco, extremamente insensato. O Senhor está falando para você, sabe? Tome cuidado com o que você fala. Sua língua tem poder. A sua palavra lançada, ela pode trazer vida ou pode trazer destruição. Então tome cuidado em nome de Jesus Cristo. Amém? Sabe? Lá em Mateus ainda, capítulo 6, versículo 14 e 15. Vira a página comigo aí, Mateus 6. Mateus 6, versículo 14 e 15. Olha lá que tem para nós lá. Olha só. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém. Olha só, irmãos, é uma mão de duas vias. Quer dizer, é uma via de duas mãos, perdão. É uma avenida de mão dupla. Vai e volta. Se você perdoa, você é perdoado. Se você abençoa, você é abençoado. Se você ajuda, você é ajudado. Se você ama, você é amado. Olha só. Olha só que Jesus nos ensina, versículo 15. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará a vossa ofensa. Aí, irmãos, você entrou numa mão única. E aí, irmãos, é entrar na mão na contramão daquilo que o Senhor ensina. Sabe que quando você entra numa contramão, irmão, você está sujeito a bater de frente. Você está sujeito a ter uma colisão.
e trazer transtornos irreparáveis na sua vida e na vida de outras pessoas, na vida de terceiros. Então, sabe, livre-se desses sentimentos, porque esses sintomas eles fazem mal. Amém? E olha só, lá em Romanos capítulo 8, vá comigo lá em Romanos, sabe? Porque muitas vezes nós não perdoamos as pessoas, mas tem um problema maior. Como nós não perdoamos a nós mesmos. Já viram pessoas que não perdoam-se a si mesmo? Ah, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Eu não me perdoo por aquilo que aconteceu. Ah, eu fui mal. Romanos 8, versículo 34. Olha só, a pessoa, sabe, ela cometeu alguns erros. Ela perdeu alguma coisa na vida dela. Ela perdeu casa, ela perdeu dinheiro, perdeu relacionamento, Fez algum mal pra sabe, alguém, ou né? fez mal para alguém. Falou mal de alguém. Ou falou mal de alguém. Tem uma grande consequência. E trouxe uma grande confusão, uma grande consequência. A pastora está me lembrando aqui. E aí a pessoa fala assim, nossa, o que eu fiz? Eu não me perdoo pelo que eu fiz. Aí o diabo quer, sabe, trazer destruição no seu coração. Quer trazer medo no seu coração. Porque você fala, tá vendo, você fez isso, agora Deus não vai te perdoar. Calma. Lá no 1 João disse que se nós confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os pecados. Lembra? 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Mas aqui em Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim, Quem os condenará? Cristo é quem já morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Então, hoje, você está livre de toda condenação. A autocondenação que você estava tendo no seu coração, o Senhor está te livrando hoje. Ah, mas eu errei, por isso que eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu errei, por isso que eu perdi o melhor emprego da minha vida. Eu errei, por isso que eu perdi o casamento. Eu errei, por isso que eu perdi isso, eu perdi aquilo. Hoje, o Senhor está falando para você. O Senhor está te livrando da raiz de amargura. Você é livre! Em nome de Jesus. Então diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, queridos, sabe, você precisa entender que com Deus, irmãos, nós temos coisas maravilhosas, sabe, acontecendo. Deus está cuidando de nós, irmãos, de uma forma extraordinária. E Ele quer que você fique livre de todo sentimento de amargura. E eu preciso acelerar aqui, sabe? Porque tem pessoas que não se perdoam, sabe? Nem a si mesmo. E muitas vezes briga com Deus. Já viu uma pessoa brigar com Deus? Irmão, que tolice brigar com Deus. Não tem como você ganhar, irmãos. Ficar de mal de Deus. Ficar de mal de Deus. Ah, enquanto Deus não me abençoar, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. Ah, enquanto Deus não mudar meu casamento, não mudar minha família. Aquela pessoa. Enquanto Deus não castigar. Ah, a pastora está lembrando aqui. Enquanto Deus não castigar aquela pessoa que me fez mal. Que aquela pessoa tem que pagar. Né? Pagar. Não vai pagar coisa nenhuma, irmão. Deus não é assim. Deus não é assim, né, pastora? Todos compareceremos diante do trono, mas não é do jeito que a gente quer, né? Ó, a pastora está lembrando aqui. Todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus, mas não é do jeito que a gente quer. É Deus que vai julgar. Sabe? E não adianta, irmão, não vai ser no seu tempo, não vai ser no meu tempo. Ah, Deus devia fazer assim, então eu não perdoo Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Sabe? Muda isso. Muda, sabe, esse sentimento no seu coração. Deus podia ter feito diferente. Deus podia ter me livrado do acidente. Então, Deus ter me livrado da enfermidade. Deus ter me livrado da tristeza. Deus ter me livrado da falência. Irmãos, você tem agora, sabe, a possibilidade de começar tudo novo na sua vida. Ah, mas eu não tenho força. Tem sim. Deus é a nossa força. Amém. Deus é a nossa força. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10 diz assim, o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força, queridos. Então, sabe, tenha certeza de uma coisa, que hoje há cura na sua vida. Sabe? E quem não perdoa, irmãos? Sabe, que nem eu falei assim, tem pessoa que não quer perdoar nem Deus. Sabe, fica prisioneiro do seu passado. A pior coisa que tem é você ser prisioneiro do seu passado. A pessoa prisioneira do seu passado, ela carrega o seu passado, sabe, o tempo todo nas suas costas. Ela ressente o tempo todo. Sente e sente de novo. Sente e sente de novo.
sabe? Sofreu no passado e fica sofrendo no presente. E fica pensando já amanhã vai ser outro dia de sofrimento. Em nome de Jesus, isso está quebrado na sua vida. Porque você vai aprender a perdoar em nome de Jesus. Vai se livrar da raiz de amargura. Sabe? Prisioneiro do passado, sabe? Lá em João, capítulo 20, versículo 22. E eu estou encerrando. Tem muita coisa ainda, mas eu vou encerrar. Capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. Olha só o que está escrito. Primeiro uma ação de Deus, ó. Te capacitando para isso hoje, ó. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ó, recebe o Espírito Santo aí na sua vida aí. Recebe, em nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Porque Ele vai te habilitar para esses passos agora, que você está se livrando da amargura que tem vindo sobre a sua vida. Você está, sabe, e hoje você está debaixo dessa verdade. Livres da amargura. Então, ó, o versículo 23 diz assim, lá em João 8, 22, 23. Então, se perdoardes o pecado de alguém, serão perdoados. Se o retiverdes, serão retidos. O Senhor está te levando hoje a perdoar hoje. Perdoa em nome de Jesus. Perdoa em nome de Jesus. Sabe? Lá em Mateus, capítulo 32, versículo 35, fala sobre os verdugos, sobre os atormentadores. Só vou citar aqui, só que eu quero entrar nas conclusões finais. Quando uma pessoa não perdoa, ela é atormentada por verdugos. Que são verdugos? Eram, sabe, pessoas que eram usadas para poder judiar das pessoas, para poder atormentar as pessoas, para poder, sabe, machucar as pessoas. E quando uma pessoa não perdoa, ela é como se fosse atormentada por verdugos. E na Roma Antiga, eles tinham um procedimento, irmãos, que era a neurocofornia. A neurocofornia, ela era, sabe o quê? Se alguém matasse alguém injustamente, eles pegavam aquele cadáver, amarrava nas costas daquela pessoa e a pessoa ficava andando com aquele cadáver nas suas costas. Essa era a sentença da pessoa. E aquele cadáver começava a putrefar, a apodrecer, aqueles vermes começavam, sabe, a entrar no corpo da pessoa que estava viva, até que ela morresse viva, comida dos vermes da pessoa que ela matou. Isso era uma sentença. Quando uma pessoa não perdoa, irmãos, é a mesma coisa, ela carrega o morto nas suas costas, sabe, e ela vai se envenenando a cada dia. E aí, sabe, isso, sabe, é como um exemplo que nós damos também. É quando você toma, sabe, um veneno. Esperando. Pastor, tomar veneno? É. Você toma o veneno e espera que a outra pessoa morra. Você acha que ela vai morrer? É você que vai ficar doente. É você que vai sentir as dores. É você que vai sentir o mal-estar. Então, se livra disso em nome de Jesus. Perdoar o pecado de outro é perdoar a si mesmo, pois a dor é anulada na nossa alma. Ó, o Carlos Alberto fez uma participação aqui. Então, quando você perdoa, você está anulando aquele sentimento. Então, hoje, sabe, faça isso em nome de Jesus. Tem tanta coisa para falar aqui, queridos. Tem mais ainda uma página e meia, mas o tempo já se foi. Mas eu quero que você seja livre de toda amargura nessa noite. Então, sabe, você não vai tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Você não vai carregar o cadáver, sabe que é o quê? Aquele sentimento. Aquela pessoa fez mal para mim, eu não vou perdoar. Não, não. Isso hoje foi quebrado em nome de Jesus. Amém. Diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem forte agora, que nem eu sempre falo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceira vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou livre de toda amargura. Toda amargura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então tem vários exemplos aqui que a gente poderia estar, sabe, entrando noite adentro aqui hoje. Sabe, sobre pessoas que, sabe, deixaram se alimentar com um sentimento errado no seu coração e perderam oportunidades grandiosas na sua vida.
Nós vimos, sabe, a questão de Caim que matou seu próprio irmão. Não mate as pessoas que você ama, queridos. Não mate ninguém. Sabe, o Senhor, Ele quer, sabe, que você, sabe, que recebeu o Espírito Santo. Comece, sabe, a perdoar aqueles que te ofenderam. Comece a amar as pessoas que te aborreceram. Ana, ela ficou muito amargurada porque ela tinha uma pessoa que se opunha a ela. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10. Mas sabe o que ela fez? Ela foi orar diante de Deus. E aí quando o sacerdote viu ela chorando, falou: o que você tem, mulher? Até, sabe, julgando ela precipitadamente. Ela falou: eu tenho amargura de alma. E ele pegou, falou, orou por ela, e ela foi na casa dela. E naquele dia Deus mudou a sorte dela. E ela gerou, naquele dia, o maior profeta que a história conheceu, que foi Samuel. Então, sabe, Deus quer gerar em você as melhores coisas da sua vida nesse momento difícil que você está passando. É momento de gerar coisas boas. Pastor, nessa pandemia, nessa quarentena, pode-se gerar alguma coisa boa? O Senhor falou lá em Salmo capítulo de número 24, versículo 3 e 4. Limpa o seu coração, limpa as suas mãos nessa noite. Livre-se da amargura, porque vai gerar coisas boas na sua vida em nome de Jesus. Hoje é dia de gerar coisas boas no seu espírito. Hoje é dia de gerar coisas boas na sua alma, no seu intelecto, na sua capacidade de entender as coisas. Hoje é dia de gerar coisas boas no seu físico. Receba a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. Tem mais coisas que podia falar aqui, mas eu quero orar com você nessa noite no nome de Jesus. Aleluia. Há uma pergunta aqui, antes de orar. E quando você perdoa e a outra pessoa não aceita o perdão? Aí você vai colocar diante de Deus e você está livre. Quando você perdoou e a pessoa não aceitou, você está livre. A sua alma voa livre. Salmo 124. A sua alma voa livre. Você foi livre do laço do passarinheiro, porque a falta de perdão é como um laço que quer nos prender. Mas quando você perdoou e a pessoa não aceitou, você não tem mais nada a ver com isso. Então, perdoa. Perdoa, perdoa como Jesus perdoou. Amém? Ah, não consigo perdoar como Jesus. Vai treinando. Eu estou treinando. E nós vamos viver, sabe, porque nós estamos sendo livres das amarguras em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero, Senhor, nesse momento apresentar a vida de cada um, Senhor, que está comigo, Senhor, nesse momento, Pai. Senhor, nessa noite, meu Deus, de discipulado, de aprendizado, Pai. Livra-nos, Senhor, da amargura. Livra-nos, Senhor, meu Deus, do sentimento, Senhor, que é, Senhor, de destruição, Pai amado. E que, Senhor, haja, Senhor, na vida de cada um, Pai amado. Cada um que está ouvindo, assistindo, Pai. Libertação, mudança, transformação em nome de Jesus Cristo. Haja, Senhor, libertação, haja milagre, haja, Senhor, meu Deus, transformação. Livre-se da raiz da amargura em nome de Jesus. Diga assim: estou livre. Estou livre da raiz da amargura. Da raiz de amargura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que isso quer dizer, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso e Jesus está voltando, irmãos. Logo nós vamos estar na glória com o Senhor, não sei quando, mas vamos estar com o Senhor na glória, isso vai ser maravilhoso. E aí nós vamos esquecer as coisas que para trás ficam, vamos estar, sabe, seguindo para o nosso alvo que é Jesus Cristo, a nossa vocação soberana, que é o quê? Reinar com Cristo. Então, começa a reinar em vida em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, amanhã tem mais, amanhã, glória a Deus. Qual que é o tema, pastor, amanhã? Amanhã continua ainda, como viver em tempos proféticos. Como viver em tempos proféticos, amanhã, então não perca. Amanhã é o número 6. Amanhã é o número 6, palavra poderosa, hein? Vai preparando o seu coração. Quinta-feira também tem mais, uma palavra poderosa. Sexta-feira também tem mais, sabe? Sábado tem mais. Domingo, irmãos, nós estamos orando para ver se vamos voltar para o nosso prédio ou não. Mas vai orando aí, porque Deus está trabalhando. Deus te abençoe, te amo. Peraí. Opa, peraí, tem mais coisa, pastora? Dona Eulinda Opa. Rocha Martins está aqui. Dona Eulinda Rocha Martins, minha Samuel mãe querida. Silva. Benção, mãe. Samuel Silva, Deus te abençoe. Samuel, foi na igreja, Samuel? Simone Moura. Simone Moura, Deus te abençoe. Milton Souza. Pastor Milton Souza. Mônica Garcia. Mônica Garcia, minha sobrinha afilhada. Proença. Elizabeth Proença, pastora. Flávia Deus abençoe. Martins. É a mãe do nosso Cristiano Sasser.
Flávia Martins. Flávia Martins, minha sobrinha. Carlos Martins. Carlos Martins. Ladé. Ladé. Rafael. Rafael, meu João sobrinho. Maciel. João Maciel, meu tio. Lidiane Mesquita. Lidiane, minha filha. Elaine Rocha. Elaine Rocha, minha prima. Sacer. Cristiano. Sueli Aparecida. Sueli, minha mana. Amanda Salles. Ô, Amandinha. Helena Santos. Helena, Deus abençoe. Marcelo Pereira. Marcelo Pereira, Michele pastor. Pérez. Michele Pereira. João Evangelista. João Evangelista. Helenice Obreiro do Gomes. Senhor. Helenice Rafael Lopes. Rafael Lopes, Andréa sobrinho. Lopes. Andréa Lopes, cunhada. Rosana Rezende. Rosana Rezende, pastora. Silvia Martins. Silva Martins, mana. Jaqueline Silva. Jaqueline Silva, Deus abençoe. Cristiane Cardoso. Cristiane Cardoso, glória a Deus. Glória a E olha, Deus. pastor Jardim de Oliveira também entrou por aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo do nosso coração, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Olha, Deus abençoe você. Amém? Amo vocês. Deus abençoe, seja fiel a Deus, seja fiel à sua igreja. Sabe, continue contribuindo. Você que é de outra igreja, continue contribuindo com a sua igreja. É um momento difícil, tá certo? É um momento de vocês fazer a diferença na sua igreja, viu? Eu estava orando com a pastora aqui, nós estamos falando, tem muitos missionários que estão passando necessidade e nós precisamos encontrá-los. Tem pastores que vivem só da obra de Deus, queridos, fazendo a obra por aí. Que Deus abençoe esses homens. Vamos orar por eles para que não lhes falte nada nesse momento e que nós sejamos instrumentos de bênção na vida deles. Deus te abençoe, amo vocês. Deus abençoe. E ó, vem pra cá, viu? Vem pra nossa igreja aqui, tá certo? Que nós amamos vocês. Deus abençoe. Glória a Deus.